Fala galera, eu sou o professor Ítalo Rio Tinto e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre John Locke, um filósofo inglês, que está lá no século XVII, desenvolveu sua filosofia no século XVII e ele morreu em 1704, né? Então, predominantemente ele desenvolveu sua filosofia no século XVII, não é? E esse vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre o empirismo crítico, não é? No próximo vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre o posicionamento mais político de Locke, não é? E nesse vídeo nós vamos falar mais sobre as possibilidades do conhecimento, né? A questão da teoria do conhecimento, não é? A epistemologia por trás do pensamento de Locke, não é? Bem, vocês vão encontrar por aí que Locke é o pai do empirismo, ou o pai do iluminismo, ou o pai do liberalismo, né? É muito comum. Na verdade, é mais comum a gente encontrar que ele é o pai do empirismo, né? Mas você pode também encontrar que ele é o pai do liberalismo ou o pai do iluminismo, né? Quando a gente for estudar um pouquinho a questão, o lado político da filosofia de Locke, a gente vai entrar mais nessa questão e entender porque ele é o pai do liberalismo, não é? Mas aqui a gente já vai entender por que ele é o pai, considerado o pai do empirismo e, consequentemente, do iluminismo, né? Bem, o pensamento de Locke, né, se desenvolve justamente frente a uma crítica a Descartes, né? A ideia, né, aquele pensamento que Descartes desenvolveu das ideias inatas. Né? Por isso que é um empirismo crítico. Né? Como a gente sabe, né, Descartes era um racionalista. Né? Isso não vou entrar aqui no pensamento de Descartes, mas só para a gente entender um pouquinho, né, da crítica de Locke, né, Descartes dizia que existiam ideias inatas. O que é isso? Não é? São ideias que nós já nascemos com elas, né? Então tem coisas, né, conhecimentos, né, que nós já nascemos com eles. Por exemplo, a matemática, né? A ideia da matemática nós já nascemos com ela, segundo Descartes. Né? Locke vai dizer que não. Né? Locke vai dizer que não existem ideias inatas. Tudo não é parte da experiência. Né? Nós nascemos, é dele aquela frase, né? Tábula rasa. Né? Tábula rasa é uma folha em branco. Né? Seria o equivalente hoje a uma folha em branco. Né? Para Descartes, para Locke, né? Nós nascemos como uma folha em branco. Não é? E vamos sendo as experiências é que vão formando o nosso conhecimento, não é? É claro, não é? Ele não é um empirista radical como David Hume, né? Nós vamos ter um encontro sobre David Hume, né? E a gente vai ver que o empirismo de Hume é mais radical, né? O de Locke não. Locke é um empirismo mais crítico. É um empirismo mais crítico, né? Ele critica essa relação de ideias inatas de Descartes, mas ele vai dizer, sim, é possível que nós tenhamos um conhecimento a partir da dedução, né? Mas esse conhecimento ele não está lá desde o nascimento, né? Ele se desenvolve a partir da nossa condição, né? A partir do desenvolvimento humano. Não é? Por exemplo, a geometria, né? As leis matemáticas para Locke, não é? Eles podem sim, é um conhecimento que pode sim partir da dedução, não é? Mas que diferente de Descartes, ela não está lá presente desde que a gente nasce. Né? São conhecimentos que vão se desenvolvendo na medida que nós, enquanto seres humanos, vamos nos desenvolvendo. Né? Então, o pensamento, esse pensamento empírico de Locke é muito importante, não é? Porque faz com que o caminho para a ciência fique mais seguro. Por quê? Porque ele está relacionando a coisas práticas, não é? A experiência. Né? Ele não está mais trabalhando com coisas abstratas, não é? Com ideias abstratas. Não é por isso também que ele é considerado o pai do iluminismo, porque Locke rompe com um pensamento, aquele pensamento
inatista, com aquele abandona aquela tradição metafísica, né, que vem durante toda a Idade Média e que Descartes desenvolve, não é? Então, Locke tem esse papel de pai do iluminismo justamente porque ele começa a preparar o caminho, né, um caminho mais seguro para a ciência, porque ele agora está tratando de coisas práticas, né, do conhecimento prático, da experiência, não é? Então, nesse sentido, não é, o empirismo de Locke, não é, já traz um arcabouço, não é, uma segurança para o pensamento da ciência que vai se desenvolvendo a partir de então. Não é? Então, o empirismo de Locke, não é, só para a gente entender bem, não é parte dessa relação. Não é? As coisas são dadas na experiência, não é? E nós conhecemos a partir da experiência, a partir das coisas práticas. Na medida em que as coisas vão acontecendo, não é? Nós vamos experimentando, não é? E a partir desse experimentar, nós vamos conhecendo as coisas. Né? Mas aqui é preciso a gente atentar para uma coisa, porque para Locke existe uma diferença, né, daquilo que nós experimentamos, né, para aquilo que nossa sensação, né, a nossa construção mental, ela interpreta. Né? Porque Locke vai dizer assim, existe a coisa, né? Existe a experiência que é dada, mas existe uma interpretação mental, existe uma recepção. Né? Nós somos receptadores. Né? Por isso que Locke vai dizer assim, os objetos, né? A gente precisa qualificar os objetos em qualidades. E aí ele definiu duas qualidades, né? Que são as qualidades primárias e as qualidades secundárias. As qualidades primárias, elas estão mais relacionadas à forma, né, à textura, à extensão do objeto. Né? E as qualidades secundárias estão mais ligadas justamente à sensação. Então é a cor, é o odor, né? É tudo aquilo que está mais relacionado ao tato, ao paladar, à audição, ao olfato. Então essas são qualidades secundárias. Então, o objeto, não é, ele tem uma qualidade primária, que é a sua forma, a sua extensão. Não é? Mas, essas qualidades primárias, elas são dadas na experiência. Não é? Mas essas qualidades secundárias, não é, ela já está mais passível de quem recebe. Né? No caso, somos nós. Né? Então, as qualidades secundárias, ela está mais passível ao nosso conhecimento, né? Às nossas sensações. Né? Por exemplo, a batata frita. Né? Nós temos batata frita ondulada, nós temos aquela batata frita reta, né? Nós temos aquela batata frita rústica. Né? Então, nós temos várias formas de batata frita. Né? Então, aquele objeto está dado naquela forma. Né? A experiência está ali nos dando aquela forma. Mas pode ser que você não goste de batata frita, pode ser que o cheiro lhe cause enjoo, não é? O gosto não lhe agrade, não é? Mas na medida em que você não gosta, o seu amigo pode gostar. Então, já que o objeto é o mesmo, não é? Já que a forma tem aquela forma de batata frita e a forma não muda, no sentido de que se é uma batata ondulada, é uma batata ondulada. Você pode gostar e o seu amigo não gostar, ou você pode não gostar e o seu amigo gostar. Então, se aquela forma é dada, se aquela qualidade primária é dada e é a mesma, por que é que um gosta e o outro não gosta, né? Então, essa relação já está mais voltada para as sensações. Então, está mais voltada para a interpretação mental que nós fazemos a partir das sensações, né? Um exemplo muito, muito simples, as cores. Não é? Então, existe a cor vermelha. Não é? A cor vermelha ela está dada. Não é? É um objeto primário, é uma qualidade primária a cor vermelha. Mas se você for daltônico, você não consegue identificar a cor vermelha. E aí? Então, o que é que acontece nesse caso? Não é? Então, veja, é uma qualidade secundária. Por quê?
tudo que está voltado para a relação da sensação, né, ela está voltada para essas qualidades secundárias, né? Então, tendo isso em mente, né, tendo em mente que para Locke nós precisamos ter uma consciência daquilo que é dado para aquilo que é recebido, não é? Claro, o nosso conhecimento é dado na experiência, mas nós precisamos entender como é que essa experiência dada é recebida, né, por nós, através da sensação, né? Então, a partir disso, não é, Locke vai dizer que existem três categorias do conhecimento, não é? Ele divide o conhecimento em três estágios, né? O que ele chama de categorias mesmo, né? Então, a primeira categoria é do conhecimento possível, não é? E essa categoria está relacionada a justamente as questões que partem da dedução, não é? Então, a geometria, por exemplo, não é um campo do conhecimento possível, porque é sim possível de conhecer, não é? Desde que se desenvolva, né? Não é inato, não é? Então é um conhecimento possível. A segunda categoria é o conhecimento verdadeiro, né? Mas esse conhecimento verdadeiro ele não é possível, não é? Por quê? Porque para Locke o conhecimento verdadeiro se refere à essência das coisas, né? E para ele nós não conhecemos a essência das coisas, né? Fora de nós não podemos conhecer a essência das coisas, né? Então, esse conhecimento verdadeiro é o conhecimento da essência. E nós não podemos conhecer a essência, né? Mais tarde, o próprio Kant vai falar sobre isso, né? Nós conhecemos o fenômeno e não o nômeno, né? Que é a coisa em si. A coisa em si a gente não conhece. A gente conhece apenas o que é dado, que são os fenômenos, né? Platão também, no próprio mito da caverna, né? Quando ele vai, o mito da caverna é uma relação sobre o conhecimento, né? E o próprio Platão já trata um pouco, né, sobre essa questão da essência das coisas que não é possível de se conhecer, não é? Então, a segunda categoria, né, o segundo estágio do conhecimento para Locke é justamente esse conhecimento verdadeiro, não é, que é o conhecimento da essência das coisas. E o terceiro estágio do conhecimento, ou categoria, né, que Locke chama de categoria do conhecimento, é a crença, não é? A crença é justamente aquele conhecimento que parte da sensação, das qualidades secundárias, né, que nós temos. Então, a partir daquela interpretação mental da experiência, não é, nós conhecemos. E aqui vale uma coisa, considerar uma coisa importante, né? Sempre que se falar de crença no âmbito filosófico, nós precisamos distinguir do campo religioso, não é? Crença no âmbito filosófico está relacionada ao acreditar como uma interpretação mental, como um estágio mental, não é? Mas esse acreditar, esse estágio mental está relacionado ao conhecimento, não é? O próprio Platão, no diálogo em Tieteto, né, vai dizer que o conhecimento é uma crença verdadeira justificada, né? Então, a crença no âmbito filosófico está relacionada ao conhecimento, né? Claro, por que a crença no âmbito religioso, né? Porque a crença é o acreditar, né, a partir de um estágio mental e que gera adesão, não é? Então, a crença religiosa, não é esse estágio, né, acreditar e aderir, né? Que tem a ver também com a crença no âmbito filosófico, mas no âmbito filosófico a gente precisa bem distinguir, está relacionado ao próprio conhecimento, né? Eu acredito a partir de um estágio mental, né? Eu acredito dentro dessa dinâmica de uma crença verdadeira justificada, né? Então sempre, isso é uma coisa interessante, sempre que num texto filosófico, num diálogo filosófico, numa aula de filosofia, se falar de crença, né, a gente precisa ter em mente que a crença aqui está relacionada ao conhecimento, tá? Então, só para voltar para o fio da meada, né? O conhecimento, as três categorias do conhecimento que Locke define justamente a primeira categoria é o conhecimento possível, não é, que é esse conhecimento que pode haver da dedução, que
que um exemplo é a geometria, né, a matemática, né? Depois, o conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento da essência das coisas, mas que esse conhecimento não é possível, porque nós não podemos conhecer a essência das coisas. E o terceiro estágio do conhecimento é a crença. Por quê? Porque a crença está relacionada a partir dessas interpretações que nós temos, né, a interpretação mental que nós temos dos objetos, né, ou seja, da experiência, né, aquilo que nós recebemos da experiência, a partir das nossas experiências, a partir da prática, né, a partir do âmbito prático, o que nós recebemos, né, e o que nós construímos, né, a nossa percepção mental, né, gera esse conhecimento. Né? Então, aqui a gente entende um pouquinho essa relação do empirismo crítico de John Locke. Né? Então, fazendo a recapitulação, assim, um resumão do empirismo, né, crítico de Locke, né? Nós temos uma crítica a Descartes, né? Uma crítica às ideias inatas de Descartes, porque para Locke não existe, né? Nós não nascemos com conhecimentos inatos, né? Nós não nascemos com conhecimento, o conhecimento é adquirido a partir da experiência, né? Por isso que ele vai dizer que nós somos como folhas em branco, né? E que a experiência é que vai escrevendo nessa folha, né? Então todo conhecimento que nós temos é adquirido a partir da nossa existência, né? Depois, nós precisamos fazer uma distinção, não é, entre aquilo que é dado na experiência e aquilo que nós recebemos, né? O que é dado de como nós recebemos, porque nós temos as qualidades primárias, né? Que são como o objeto é dado, que é relacionado à forma, à extensão, e as qualidades secundárias, que é como nós recebemos, que está relacionado às sensações, que é a cor, o odor, não é, o gosto, e essas são as qualidades secundárias. E a partir disso, Locke dá três categorias ou três estágios do conhecimento: o conhecimento possível, o conhecimento verdadeiro e a crença, não é? E só resumindo assim essa questão, não é? Locke, com esse empirismo crítico, faz com que agora a ciência tenha um caminho mais seguro, não é, para trilhar, não é? Porque a partir de agora está se abandonando o pensamento metafísico, não é? Aquela concepção de ideias inatas, o racionalismo, e agora está tratando de coisas práticas, não é? Coisas que são dadas na própria experiência. Não é? Então esse foi esse nosso primeiro vídeo sobre o empirismo crítico de John Locke, né? E no próximo vídeo nós vamos tratar um pouquinho sobre o pensamento político de John Locke. Valeu? Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente tenta solucionar, beleza?